Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao boletim do Plano Gobi. Bem, eu vou tentar hoje ser um pouquinho mais direto, né, e vamos tentar fechar em 5 minutos esse boletim semanal. Primeiro, começando pela Rússia, né? Muito se falou durante a semana, talvez vocês tenham visto em algumas notícias, que a Rússia declarou finalmente guerra à Ucrânia. Verdade ou mentira? Na verdade, isso não aconteceu. Na verdade, a Rússia passou a se referir à invasão como guerra. Mas para ela declarar guerra, Putin precisa passar com a declaração de guerra pela Duma, né, que é o Congresso, o Parlamento russo. E ele não fez isso antes, né, das eleições, talvez faça agora. Talvez essa mudança, na verdade, na forma de tratar a invasão, que antes era tratado como uma operação especial, agora já seja um indicativo das intenções de Putin. Isso por quê? Porque uma declaração de guerra dá a Putin muito mais poderes, né, poderes dentro da própria Rússia, como, por exemplo, a militarização da indústria nacional, e dá a Putin o poder de mobilizar 500 mil de soldados, né? E, segundo muitos, esta seria a grande expectativa de Putin para que, com esse grande contingente, ele consiga cercar Kharkiv, né, que é a segunda maior cidade ucraniana, e Kiev. Ainda sobre a Rússia, o atentado. O que se sabe sobre o atentado ao Crocs City Hall? Bem, o que se sabe até agora é que os 4 terroristas foram contactados por um clérigo do Tajiquistão, se não me engano, é isso mesmo? Isso aí, do Tajiquistão. Os 4 eram deste mesmo país e receberam algo em torno de $27 mil, né, para participarem da ação. O que não é explicado até agora é como, após soar o alarme de ataque, né, com um grande cerco de segurança do lado de fora do Crocs City Hall, os terroristas conseguiram escapar, ainda conseguiram sair de dentro de Moscou e foram pegos a 400 quilômetros do local, né? Bem, imediatamente a mídia russa começou a tratar o caso como sendo um ataque da Ucrânia e tal, e imediatamente o ISIS-K assumiu a responsabilidade. O fato é que os terroristas foram pegos a 400 quilômetros de Moscou, em uma estrada já muito próximo tanto da fronteira com a Ucrânia quanto da Bielorrússia. Segundo Putin, eles estariam indo para a Ucrânia, onde eles teriam salvo-conduto do governo ucraniano. Particularmente eu acho difícil, porque eu acho difícil passar pela fronteira, né, entre os dois países nesse momento, mas a narrativa vai ser essa por enquanto. Bem, o saldo desse ataque foram de 140 mortos e mais uma centena de feridos. Sobre a guerra, né, após os ataques da Ucrânia às refinarias, como eu mencionei na semana passada, que era uma forma de prestação de conta aos aliados, né, já que dentro do próprio território ucraniano a Ucrânia não tem conseguido obter muito sucesso, a Rússia revidou atacando refinarias hidrelétricas e centros de distribuição de energia, o que deixou Odessa e Kharkiv praticamente no escuro durante toda a semana. Ainda estão, na verdade, Odessa está praticamente no escuro ainda. E após esse revide a instalações civis por parte da Rússia, a Ucrânia voltou a apelar aos aliados por envio de mais sistemas de defesa aérea. Inclusive, foi a primeira vez que a Rússia utilizou mísseis com sistemas de FLAG para confundir os sistemas antiaéreos. Um sistema novo, inclusive, nesse tipo de arma, desconhecido do Ocidente até então. Europa. O presidente do Conselho Europeu disse que a Europa precisa urgentemente recuperar 30 anos perdidos em falta de investimento em defesa. Isso é uma verdade constatada por todos nesse momento. A Europa conta com equipamentos de altíssima qualidade, de altíssima tecnologia, mas em quantidades muito pequenas. Essas quantidades são completamente insuficientes para encarar uma guerra de grande porte, né, sem a ajuda dos Estados Unidos, que neste momento não está
com a atenção toda voltada para a Europa. O mesmo presidente do Conselho Europeu também está enfrentando uma série de problemas com outros países no entorno, né, a Bélgica, a Turquia, há grandes movimentos, a própria Itália, há grandes movimentos contra a União Europeia, né? E ele disse, numa declaração essa semana, que é um erro imenso os países trocarem a Europa pela nacionalização. Europa versus identidade nacional. Bem, eu falei da Bélgica, a Bélgica inclusive essa semana explodiu em guerras de gangues contra gangues de tráfico de drogas. Bruxelas tem uma política de drogas onde o porte de pequenas quantidades para consumo próprio é permitido, mas a venda não. Similar ao que queriam fazer recentemente por meio do judiciário aqui no Brasil. A consequência disso é grande número de guerras entre gangues, com tiroteios. Essa semana houve 8 tiroteios entre gangues, e inclusive com um homem morto e 5 feridos. Terceira Guerra Mundial. Rússia, Coreia do Norte e China, essa semana, voltaram a mencionar a possibilidade de um terceiro grande conflito mundial. No domingo passado, Xi Jinping declarou apoio à Rússia e disse que se a OTAN atacar a Rússia em qualquer área, a China está preparada para ajudar a defender a Rússia em qualquer território. Isso é uma declaração pesada, isso pesou na Europa. Inclusive, eu falei na semana passada que o Macron, que estava posando e atacando a Rússia e tal, estava meio que sozinho nessa empreitada, tirando Polônia, né, e alguns países sem muita relevância. Nenhum dos países grandes, nem Itália, nem França, nem Alemanha, nem Estados Unidos, nem Reino Unido, apoiaram, né, os ataques do Macron. E após essa declaração de Xi Jinping, o que aconteceu foi que Macron deu uma murchada e a OTAN deu uma respirada. O fato é que o exército chinês ele tem o que a OTAN e a Rússia têm de melhor, porque ele tem número, uma quantidade absurda, tanto de maquinário quanto de pessoas, e ele também tem qualidade. Se a Rússia tinha números e nem tanta qualidade, e a Europa tem qualidade, mas muito pouco número, a China consegue juntar os dois. E aí, o fato é que a China entrou na disputa, nas narrativas, e Macron deu uma baixada de bola. A única coisa que a gente viu de Macron nessa semana foi uma foto dele que saiu postada pelo seu fotógrafo oficial, dele lutando boxe com cara de mal e tal. Estados Unidos. Bem, enquanto isso, os Estados Unidos continuam sem sinal nenhum de que vai dar alguma prioridade ou que pautará no Congresso apoio à Ucrânia nos próximos dias. A Ucrânia tem sofrido com essa falta de apoio dos Estados Unidos, que era basicamente quem estava financiando a resistência dela frente à Rússia. Mas nesse momento, os republicanos que estão segurando essa pauta com apoio de Biden e tal, não parece que vão pautar ou voltar atrás nesse assunto, enquanto os democratas, por outro lado, estão muito mais preocupados com a eleição, dada a péssima popularidade de Biden e até mesmo seu estado de saúde mental, que parece complicar cada vez mais, e ele tem diminuído inclusive aparições. Em Israel, sobre a guerra contra o terror, Israel se prepara para uma grande ofensiva em Rafah, que é a última, segundo Israel, o último grande refúgio do Hamas. E alguns países vêm tentando segurar um pouco Israel, tentando negociar com Israel a possibilidade de um cessar-fogo permanente ou provisório, antes de Israel entrar nessa grande ofensiva em Rafah. O fato é que a China e a Rússia, essa semana, eles conseguiram vetar, elas vetaram, né? Na verdade os dois têm poder de veto, então eles vetaram uma proposta dos Estados Unidos a Israel para o cessar-fogo na Palestina. E ambos acusaram os Estados Unidos de cinismo, sem explicar exatamente o porquê haveria cinismo na proposta e tal. Também, ainda sobre Israel, os governadores de São Paulo, Tarcísio, e de Goiás, Caiado, estiveram com o ministro das Relações Exteriores de Israel, né, e pediram desculpa pelas palavras do presidente Lula. Venezuela. Países da América do Sul, quase todos,
né, repudiaram não só as prisões da Venezuela, dos opositores do regime, como também a criação do estado de Esequiba, aprovado pelo Congresso de Maduro, dentro do território da Guiana. Eu disse quase todos os países porque o Brasil e a Colômbia não repudiaram as ações de Maduro. Bem, pessoal, então é isso. Eu gostaria de dar mais notícias sobre o Brasil também, mas é aquilo, não posso reclamar.